O tema da nossa ministração hoje é Profetiza a estes ossos. Uma direção ideal para a nação de profetas. 3 ofícios do Mashiach. Ele é profeta, sacerdote, ele não foi, ele é. Ele é o sumo sacerdote eterno, ele é a fonte de toda profecia, e ele hoje está presente no mundo através da sua igreja. Eu e você somos a voz profética no mundo. Você é o corpo dele? Não é a definição de igreja? Não é o corpo do qual ele é a cabeça? Então você é a voz profética hoje. Vamos seguir juntos, vamos avançar para as coisas superiores que estão diante de nós. Há uma direção do Pai para gerar sinais e maravilhas. Profetiza a estes ossos secos, direção ideal para gerar sinais e maravilhas. Aleluia. Então, amados, nosso Pai, Ele nos concedeu a capacidade de concordarmos com Ele, Sua palavra, e liberar a Sua palavra aqui na terra. E a Escritura tem instruções muito precisas e muito claras, que revelam a justiça, a vontade dEle para nós. Se eu não andar nessa justiça, eu não vou colher aquilo que, de bom, as benéficias que a justiça tem para mim. Mas eu vou colher o quê? Existe a justiça, mas eu não ando na justiça, o que é que eu vou colher? Eu vou colher as punições, os deméritos, os desmerecimentos, porque a justiça é um prumo, é um padrão de honra, de qualidade, de valor, de riqueza, de tudo. Então, para que a gente profetize, que a gente viva a palavra, a gente tenha a palavra, habite em nós ricamente a palavra de Alcha, esse habitar ricamente não é meramente armazenar na memória. Essa é a parte mais fácil. Mas existe o como envolver o coração. Então a palavra diz assim, com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa. Amém? Então quando a igreja aprende a ouvir o céu, que foi justamente a mensagem do domingo passado, o profeta ele não profetiza. O verdadeiro profeta não é coisa que ele inventa, que ele cria, que não é uma sensação, não é uma premonição, não é uma adivinhação. Existe uma série que está em várias plataformas aí, que é o Mentalista. O personagem central dessa série, na série, ele se tornou um agente da polícia, um policial. Mas ele observa coisas e ele fala detalhes da vida da pessoa através de uma observação simples. Tem muita gente, falso profeta, que adivinha dessa maneira. Começa a fazer prognósticos. Então, a igreja não. A igreja, ela fala do que ela ouve. Ela precisa ouvir. Aprender a ouvir também faz parte do ofício profético. Amém? E aí, ambientes onde reina a morte, passa a reinar a vida. Ambientes onde há desesperança, passa a viver em viva esperança. Qual seria hoje o vale de ossos sequíssimos na tua vida? Onde há desesperança? Talvez isso seja tão sério na vida de alguém aqui que a pessoa nem consegue perceber mais onde é que há desesperança na sua vida. Porque a pessoa já se moldou tanto àquela realidade de desesperança num dia, que aquilo ali para ela é a realidade. Você está me entendendo? Então, o nosso objetivo para a gente buscar aqui, baseado em Ezequiel 37, é que esse texto sagrado, e essa elucidação também, esse texto sagrado não é um tesouro histórico para a gente ficar admirando. Mas ela é uma palavra viva para o nosso ensino. Que a gente pratique e a gente colha coisas poderosíssimas que estão acessíveis a quem entendendo praticar essa palavra. Okay? Então existe um tesouro. Então por isso a gente precisa estar atento, viu, gente amada? Nós precisamos estar atentos porque há um tesouro aqui. Não é só uma profecia que foi dada para a nação de Israel há séculos, há milênios atrás, não. O apóstolo Shaul, ele diz o quê? Que tudo o que está escrito nas Escrituras é para a nossa edificação. Edificação é mais do que mero conhecimento teórico. Viu? A nossa edificação. Então, esse vale de ossos sequíssimos do capítulo 37 aqui que lemos, ele revela um princípio que a gente precisa apreender. É um princípio. É um princípio eterno. A igreja precisa viver esse princípio. Quer sejam aqueles que são arrebatados antes da grande tribulação, quer sejam aqueles que vão ficar aqui na grande tribulação. Mas até a restauração de todas as coisas, vai ser necessário a igreja entender, viver e desfrutar desses princípios que estão aqui no capítulo 37 de Ezequiel. Então, gente amada, hoje nós chegamos ao coração da nossa série. Entre todos os textos da Escritura Sagrada, talvez não haja outro tão claro, não haja outro tão amplo, tão abrangente, com tantos detalhes, quanto esse aqui do capítulo 37. Existem muitos textos da Escritura que nos ensinam nessa escola de profetas que estamos vivenciando. Okay? Ensinam de detalhes que são preciosos, são ricos, são poderosos para fazer mudança na nossa vida e no nosso ministério que estamos construindo juntos. Mas esse capítulo 37, ele é de fato singular. Talvez nem outro texto sagrado ele condense, ele sintetize tão bem isso e a gente precisa avançar.
nesse texto aqui do capítulo 37, vocês permaneçam com a Bíblia aberta aí, a gente também vai ver outros textos. A palavra de Ial, ela transforma cemitério em exército. Não sei se vocês perceberam. Transformou um cemitério, que não era um cemitério pequeno de um vilarejo, nem era um cemitério de uma cidade grande, mas era um vale, um grande vale, um enorme vale, em que haviam ossos sequíssimos. Sequíssimos. Então você já vê ali ossos desgastados, só está já o pó. A cor do vale já está diferente, porque o vale estava tomado de ossos. Ok? Os ossos já estavam desintegrando, já estavam sequíssimos ali. Mas a palavra trouxe vida. Leia comigo o versículo 1 e 2 aqui desse capítulo 37, mais uma vez. Vamos juntos? Versículo 37, versículo 1 e 2. Veio sobre mim a mão de Ial, ele me levou pelo espírito de Ial e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Eram muito numerosos. O vale estava cheio de ossos. Interessante aqui essa expressão que é traduzida por estar cheio. O que é um vale, gente? Uma topografia. Era um vale. E esse vale estava cheio de ossos sequíssimos. E ele foi levado a andar, o Espírito levou ele a andar e o fez arrodear sobre aquele vale, aqueles ossos sequíssimos. A primeira coisa que Ial faz com o profeta foi mostrar a ele o quê? A realidade. Observa que existe uma sequência. Primeiro, ensinou a ele a não ver a realidade. Não. Pegou ele, o Espírito, o Ruach Hagadosh, o Espírito Santo do nosso Pai, levou o profeta a ver um vale que estava cheio de ossos sequíssimos, muito numerosos, incontáveis. Uma realidade. Que realidade é essa? Uma realidade, humanamente falando, de total desesperança. É uma realidade triste. É uma realidade que fala a limitação da morte para o ser humano, a corruptibilidade, a destruição do ser humano, o fim dos homens. Veja como é algo triste. Ou veja um vale cheio de esqueletos, de caveiras, de ossos sequíssimos. Sequíssimos. Então o profeta foi levado para ver essa realidade de, humanamente falando, total incapacidade humana. Totalmente limitadora para o ser humano. Vocês estão comigo? O ser humano não tem o que fazer. Essa realidade aponta para uma situação de total desespero. Desesperança. Desesperadora. E o nosso Pai, ele não esconde a realidade. Tem pessoas que pensam que a palavra profética, a palavra da fé, é você encobrir a realidade. No passado eu mencionei também que a gente não deve impregnar nossa mente com notícias ruins das coisas do mundo. Porque isso limita a nossa mente. Você não consegue se concentrar em 2 ou 3 coisas de cada vez. E aquilo que você coloca na sua mente vai ocupando o teu coração. Se você só anda em palavra de incredulidade, de destruição, de ruína, de desesperança, de fracasso, de crise, de problemas, até o teu humor vai interferir. Dizem alguns estudiosos, foram feitas pesquisas científicas, não sei até que ponto isso vale, porque a gente está aqui para crer na ciência dos homens, não. Mas dizem que 2 minutinhos, 3, no máximo 3 minutos, de notícia ruim, provocam uma queda no teu sistema imunológico, que vai perdurar, no mínimo, 3 horas. Uma queda no sistema imunológico. Ela eleva os níveis de hormônios como cortisol e cortisona, que são hormônios do estresse, hormônios do alerta, e que provocam um desgaste do corpo, envelhecimento, cabelo branco, uma série de coisas, ruga. Adoece o corpo se for fora do horário. A gente precisa de cortisol todo dia, de manhã, quando acorda. Por isso precisa ser cedo. Mas é a dose certa que o corpo produz para a gente estar acordado. Para os órgãos se ativarem, cada um na sua hora. Mas se você vive atrás dessas notícias, você está impregnando teu coração, tua alma, teu ser. E está frustrando, está roubando de você mesmo a veia profética que algo tem para a sua vida. Então você não tem ânimo para orar, você não tem ânimo para ler a Escritura, você fica ali só na dopamina de estar vendo telas, de estar preso como escravo realmente a um instrumento eletrônico. E, amados, nós precisamos nos aperceber disso para que a gente possa nos posicionar para sair dessa realidade triste. Amém? Agora, o que a palavra diz lá em Filipenses 4:8? Fácil de decorar, né? Filipenses 4, 8. Filipenses 4:8, o que é que diz? Finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é justo, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, seja isso o quê? Ocupe. Veja só, ocupe o vosso pensamento. Então, eu tenho que ocupar o meu pensamento com o quê? Com as fofocas hoje em dia tem os especialistas em fofoca na televisão, né?
ocupar minha mente com a fofoca, saber o que está acontecendo lá no mundo da arte, no mundo dos artistas renomados, né? Está acontecendo na Copa, os detalhes da Copa, né? Está na moda da Copa agora. Não é coisa boa que isso aí vai trazer para você, lamentavelmente. A Copa não traz coisa boa para o Brasil, gente. Não engano. Pelo contrário, viu? São tantas coisas ruins que estão associadas aí, mas a gente está lá para vibrar pelo Brasil, né? Pelo Brasil, mais do que nunca. Vibrar pelo Brasil. Mas deixa meus comerciais, não vou falar muito não. Ocupe o teu pensamento. Então o nosso Pai, Ele não está aqui fazendo com que a gente saia da realidade. Você precisa ver a realidade. O que você não deve é estar mergulhado na realidade. É por isso que o que é que Ial faz com o profeta? Na sequência aí, o versículo 3, o que é que ele diz ao profeta? Ial, o que é que ele diz? Então me perguntou, vamos juntos? Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, e ao Altíssimo, tu o sabes. Tu o sabes. Me perguntou, porventura poderão reviver esses ossos? Viu a realidade? É difícil. É algo impossível. Para o homem é. Mas nosso Pai vai também nos perguntar. Diante daquilo que é impossível para os homens. Mas veja quem está perguntando. É impossível para mim? É como se algo estivesse dizendo assim, é impossível também para mim? E qual foi a resposta do profeta? Sabe a resposta? Tu o sabes. Essa resposta, gente, é uma chave, é uma virada. Mostra, o profeta poderia dizer, de fato é impossível. Os ossos estão sequíssimos. Se o profeta fosse incrédulo, ele ia dizer isso, sim ou não? Não tem como. Só que o profeta conhecia ao nosso Pai celestial. Amém? Então ele disse, tu sabes. Como se ele estivesse dizendo, em outras palavras, eu creio em ti. Se tu quiser, com certeza é possível. Então qual é o vale de ossos secos que você está atravessando? E eu quero que a gente pense agora de forma coletiva, porque a gente está aqui não unido por acaso, nós temos uma união, gente. Qual é o vale de ossos secos que nós temos diante de nós, como ministério que o Pai nos confiou para superarmos? Juntos. E a pergunta dele é, tem solução para isso? Então ele está perguntando, amém? A fé verdadeira, a viva fé, a fé genuína que está dentro dos parâmetros da Escritura, ela não está limitada aos fatos. Ela nem nega a realidade, nem se limita à realidade. Então guarda esse princípio, gente. Um princípio que é ensinado aqui. Primeiro, o nosso Pai permite com que a gente veja a realidade. Segundo, nós não devemos estar impregnados, nem presos, limitados à realidade. Terceiro, a palavra da fé, da viva fé, a palavra profética, ela não se limita, mas ela não fica reativa, ela rege, ela não reage, ela rege como regente, ela orquestra a realidade. Você é o profeta da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua história e do ministério que Ial confiou a você. Amém? Então, existe uma grande diferença, percebam, entre reconhecer a realidade e ficar limitado a aceitar a realidade como se fosse a última palavra e ser definido por essa realidade. A gente vê alguns exemplos na Escritura. Por exemplo, o pai Abraão. A Escritura diz que ele, apesar de ser mais de 100 anos, apesar de atentar para a sua idade, diz a Escritura assim, apesar de ele atentar, estava atento à sua idade, de 100 anos, mas ele creu e fortaleceu a sua fé, diz a Escritura lá em Romanos, dando glórias ao Altíssimo Ial. Como é isso, dar glórias ao Altíssimo Ial? É ficar dizendo glória, 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 glória? Não é esse glória aí não, gente. Abraão fortaleceu dando glórias. O que significa isso? Fortaleceu a sua fé dando glória. O que significa isso? Que Abraão começou a glorificar, a tributar a glória, a render a glória da vitória, como se a vitória já tivesse se estabelecido. Ele ainda continuava sendo um homem de 100 anos de idade. A sua esposa Sara, com 90 anos, também era estéril, desde sempre foi estéril. Mas ele começou a glorificar. Eu glorifico a ti, porque eu creio em ti. Eu glorifico porque tu és bom. Tu prometeste, não precisava prometer, mas tu prometeste que eu ia ter um filho. De Sara. Na cidade ele já sabia de onde é que vinha esse filho, né? Tu prometeste a mim. Porque o teu poder é grande. Mas isso ele começou a glorificar. E no outro dia, Sara concebeu. Levou o quê, gente? Tempo, né? Então, outro exemplo aqui. Abraão viu a realidade, mas glorificou pela fé e profetizou. Virá. Eu virei a ser pai de numerosa multidão. O nome dele foi trocado. Então Abraão chega em casa, ele se chamava o quê? Abrão. Sabe o que é Abrão? Pai exaltado. Quando ele teve esse momento de intimidade, de comunhão com o Altíssimo, o nome dele foi trocado para Abraão, que significa pai de nações, de numerosa nação. Aleluia, pai de nações.
Então ele chega em casa, ele tinha muita gente em casa, muita gente. Era um exército, gente. Centenas de homens viviam com ele e para ele. Ele se tornou poderoso. Na época, por onde ele passou peregrinando, ele foi sendo enriquecido, foi sendo fortalecido. Aleluia. E agora Abraão chega em casa, Abraão. Aí Sara diz, Abraão, vem cá. Aí ele, Abraão não. Meu nome agora é Abraão. Aleluia. Ou seja, ele estava literalmente dizendo, eu não sou um pai exaltado não, agora eu sou pai de nações. Aleluia, de numerosas nações. Aleluia. Então veja, amados, ele passou a crer, ele falou, ele passou a também se autodenominar. Meu nome é Abraão. A única pessoa que podia ter ocultado isso era ele. Porque foi a primeira pessoa que ouviu que agora o seu nome não é mais Abraão, mas é Abraão. Ele poderia ter ocultado isso. Mas ele sustentou isso até que todos passassem a conhecê-lo até hoje por Abraão. E quando a gente fala Abraão, tem gente que até acha estranho porque não conhece a história da Escritura. Veja outro exemplo bíblico, Davi e Golias. Davi não desprezou, não, ele é um gigante, ali é um anão. Não, ele sabia a realidade, era um gigante. E ele diz, você vem contra mim com escudeiro, com escudo, com armadura, com lança, eu vou contra ti em nome, não foi com pau e pedra não, eu vou contra ti em nome de Yahvé dos exércitos. Aleluia. Golias foi que disse, eu sou um cão para você vir com pau e pedra. Ele disse, não, eu não vou com pau e pedra, eu vou em nome de Yahvé dos exércitos. Aleluia. Então ele não desprezou a realidade, mas ele creu, ele declarou, ele disse, ainda hoje mesmo, Yahvé me dará o teu corpo como cadáver, a tua cabeça eu entregarei às aves de rapina dessa terra. Então, foi assim que ele foi. O nosso rei, razão da nossa vida, Yahshua. Há N exemplos no Evangelho. A gente vai estudar sobre esses exemplos também em outros momentos futuros, não é nem na série, viu? Em outros momentos. Mas o que é que Yahshua faz? Ele chama uma realidade que ainda não existe. Lázaro estava morto. Fazia mais de 3 dias, já fedia. As irmãs dele já fedem. Aí ele diz, remova uma pedra. E aí os homens removem a pedra em obediência, porque a família desejou isso. E o que é que ele faz? Lázaro, vem para fora. Ok? Então eu poderia dar N exemplos aqui. Muitos discípulos passaram a chamar de sabedoria aquilo que na verdade é um conformismo. Então tem pessoas que não conseguem desenvolver a veia profética e não querem ver o sobrenatural. Aí começam sem perceber a desprezar a vida de oração. Desprezar a vida de oração. Sem perceber muitas vezes. Começa a não crer em milagres. Se torna um religioso feito os saduceus. Os saduceus criam que havia um Criador, mas não criam no milagre da ressurreição. Saduceus. Então tem crente hoje em dia vivendo assim. Deve ter um Criador aí. Mas não que eu possa me relacionar com Ele, não que possa fazer diferença na minha vida, na vida da minha família, em meio às minhas lutas. A Escritura diz, não há quem tenha esperado nele e sido envergonhado. Amém? Não há quem tenha esperado nele e sido envergonhado. Então as pessoas dizem assim, olha, os discípulos dos nossos dias, são discípulos aí que não viveram discipulado. Eles dizem assim, é assim mesmo, não tem mais jeito. A ciência disse isso, o médico disse aquilo. Só basta dar um sinalzinho, dor de cabeça, a pessoa já corre com o remédio. Não quer nem procurar mudar a sua saúde e viver uma vida de fé. Aí o remédio, que é falso remédio, só vai trazer dano aos teus rins, ao teu fígado, ao teu cérebro, e por aí vai. Né? Então, amados, nós não somos chamados a viver assim, mas para viver o nosso ofício profético. O reino dos céus tem uma linguagem diferente. Tem uma linguagem diferente. Olha, estão roubando tudo ali. Lá onde tem o teu sítio, estão levando, olha, lá por perto já roubaram muito transformadores. No meu não. Não, olha, cuidado, porque estão roubando tudo lá no sítio. Certo, mas no meu não. Então, por aí está, né? As pessoas vão crendo no que querem crer e não crê na palavra do Criador. Então, o diagnóstico é necessário, mas nós nos movemos com fé. Ele não nos rouba a realidade. Só não devemos estar impregnados de tantas coisas da realidade. Nós devemos saber a realidade e nos mover impregnados pela palavra. Você precisa conceber, tá? Impregnado. Você precisa ter sido fertilizado pela palavra, fecundado pela palavra. Habite ricamente em vós a palavra do Mashiach e Yahshua. A fé, ela reconhece o vale de ossos secos, mas ela escuta o céu antes de concluir qualquer coisa. Então a tua oração não deve ser um noticiário. Meu pai está difícil. Meu pai está doendo. Meu pai a crise. Meu pai me livra. Meu pai aquilo e aquilo outro. Não, creia, se mova em fé. Agora, palavra profética, profetiza a estes ossos secos.
Direção de algo para gerar sinais e maravilhas. Primeiramente, porque ele nos leva a ver a realidade. Em segundo lugar, porque o céu procura uma boca disponível que esteja alinhada com ele. Ok? Primeiro, que o Pai não apaga, anula a realidade, para a gente ser lunático. A gente viver desconectado da realidade, não. Ele mostra a realidade. Quem mostra a realidade é Ele. Ele não quer que a gente esteja impregnado, a nossa mente esteja limitada, a gente seja gerido pela realidade, não. Você é que é o gestor profético. Aleluia? Veja aí o versículo 4 de Ezequiel 37. O que é que diz a palavra aí? Disse-me ele, profetiza a estes ossos secos e dize-lhes. Dize-lhes o quê? Ossos secos, ouvi a palavra de Yahweh. Ossos secos, ouvi a palavra de Yahweh. Então observe algo aqui impressionante. Aqui está trabalhando princípios. Aleluia? E algo Altíssimo aqui está trabalhando conosco nessa noite princípios. Não é uma mensagem histórica engessada que aquela profecia veio para a nação de Israel lá atrás, não. Aquilo é vivo para mim e você. Quando o Espírito trouxe essa palavra e mandou que Ezequiel a escrevesse, ele pensava em mim, pensava em você, pensava em nós. Essa palavra é viva. Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. O nosso Pai tinha poder, sem ninguém, fazer aquele vale de ossos secos reviver sozinho? Sim ou não? Sim. Com certeza. Mas ele, por motivos dele, por aquilo que ele é, pela sua bondade, pela sua grandeza, pela justiça que ele estabeleceu na criação, ele escolheu fazer isso através de homens e mulheres, através do seu povo. Então os céus procuram uma boca que esteja alinhada, ok? Profetiza esses ossos secos, é uma direção de algo para gerar sinais e maravilhas. É necessário nós falarmos, uma boca que esteja alinhada aqui na terra. Então foi por isso que ele pegou Ezequiel, levou Ezequiel para o vale de ossos, fez Ezequiel enxergar a realidade, mas depois mandou Ezequiel fazer o quê? Profetizar aos ossos secos. Amém? Aleluia? Então ele escolheu envolver a mim e a você. Você vai dizer o seguinte nessa hora: e ao Altíssimo escolheu envolver a mim. Vamos lá? E ao Altíssimo escolheu envolver a mim. Envolver a mim. Você participar da obra dele. Ele não precisa, mas ele escolheu. São motivos dele. A gente conhece alguns, não conhece todos os motivos dele. Entre os que a gente conhece, motivo de justiça dele. Então aprove a ele fazer dos seus filhos, fazer da sua igreja uma nação de profetas. Aleluia? Sim ou não? Aprove a ele fazer da sua igreja uma nação de profetas. Aleluia? Veja um dos princípios mais extraordinários do reino. Eu me maravilho com isso. Esse é um dos princípios mais extraordinários, mais belos, inexplicáveis até, porque a riqueza vai muito além do que a gente consegue compreender. A gente consegue compreender uma parte. E o princípio é que o nosso Pai, ele frequentemente escolhe agir através de nós. Que coisa tremenda. Eu às vezes penso num videozinho que eu vi há anos atrás. Era o pai e a mãe com 2 filhos, um casal de filhos. A menina era maiorzinha, a menina eu acho que tinha uns 10 anos, ou quase 10 anos, a menina maiorzinha. E um menino novinho com 2, 3 anos. Não sei se aquele casal tinha outros filhos. Aí a menina rodando bambolê, perfeitamente bambolê, né? Aí os pais batendo palma, a menina sabia rodar, rodou na mão, bambolê, depois rodou na cintura, bambolê no pescoço, desceu para a cintura e ficou rodando. E o pivetezinho lá de 2, 3 anos, depois começou a tentar rodar o bambolê também, mas não sabia. Só que o bambolê caiu e ele continuou tentando rodar, né? Ele não tinha noção nem onde o bambolê estava. O bambolê já tinha caído no pé dele. Mas os pais continuaram vibrando. Mas o nosso Pai, ele olha a mim e a você, nas nossas limitações, nas nossas falhas, e ele escolheu nos envolver. Agora, diferentemente de um bebezinho, você não é mais um bebezinho ou uma bebezinha, você tem noção que pode avançar naquilo que ele te deu para avançar. Você pode apreender aquilo que ele te deu para desenvolver nele. Então o profeta não é profeta por acaso, não foi do dia para a noite. Ezequiel tinha uma vida de relacionamento. Ezequiel queimou fósforo. Botou a mente para trabalhar, para pensar como é que eu acesso essa condição de profeta. Eu sei que a graça é a justiça do Mashiach que virá. Eu sei que é o sangue, não de animais, de bodes, de ovelhas, de novilhos, mas é o sangue do Cordeiro sobre a minha vida. Entretanto, existe algo que vai além disso também, uma postura, um posicionamento, que essa justiça que o Cordeiro vai providenciar para mim, Ezequiel viveu séculos antes de Alcha vir. E ele sabia,
essa justiça, mas existem além disso coisas que eu posso e devo fazer e me aplicar a viver. Então são os princípios da palavra, gente. Se eu desprezo os princípios da justiça, se eu desprezo os princípios da verdade, as direções que o Pai tem para que eu me posicione diante dele, isso é loucura. Eu digo assim, não, mas eu estou salvo. Então desprezo os princípios, né, da lei da gravidade. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, eu já estou salvo, então atravessa ali Agamenon, Magalhães no horário de pico. A graça já nos deu a vida eterna, já nos deu acesso de comunhão, e tudo mais está acessível pela obra de Yahshua para nós. Mas está acessível se eu desprezar, se eu for indiferente, se eu não quiser aprender. Será que as Escrituras Sagradas têm algo para me ensinar? Tem algo? Será que o Espírito de Yahweh tem algo para me ensinar? O que é que o Espírito Santo diz através de Paulo, lá na carta que Paulo escreveu a Tito? Shaul escreveu ao grego Tito, que era um dos discípulos, que andava bem pertinho de Shaul. Que eu estou falando sobre isso, tem a ver com isso. Que tem a ver com o que eu estou falando. Segunda dica. A graça, quem sabe o versículo? A graça se manifestou salvadora a todos os homens, todos ali, todos que a quiserem acessar, ok? Mas o que é que tem a ver com o que eu estou falando? Educando-nos. Veja, Paulo, apóstolo Shaul, pelo Espírito de Yahweh, está falando para o pastor e bispo Tito. E está dizendo a Tito, olha, a graça se manifestou salvadora a todos os homens, a mim e a você. Sabe como ela se manifestou salvadora? Educando-nos. Para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, nós vivamos no presente século de viva fé. Nós vivamos no presente século piedosamente, aguardando e apressando o dia de Yahshua Mashiach. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Mas se eu vivo, gente, brincando de faz de conta, eu sou um cristão que estou brincando de faz de conta. Um religioso, de carteirinha, eu vivo uma superficialidade. Não, isso é para os outros, isso é para quem estudou, isso é para Marcos Cefas. Nós somos chamados para sermos médicos, peritos na Escritura. Ah, mas eu não sou alfabetizado. Não existe essa desculpa na Escritura. Você tem o Espírito do teu Pai, que é o tesouro, o poder mais forte para tudo que você quiser. Quando a gente se aplica a algo e a gente busca o nosso Pai, não há quem tenha buscado algo e tenha sido envergonhado, mas a gente coloca limites a nós mesmos e a própria palavra e a gente descreve o nosso Pai. Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos 4,17 e veja qual é o tipo da fé que deve habitar no profeta. Qual é o tipo da fé que deve habitar no coração do profeta? Romanos 4, 17. Quem já encontrou? Aleluia. Capítulo 4, versículo 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu o Altíssimo. Aí vem aqui, ó, o sujeito da próxima sentença, o Altíssimo que vivifica os mortos. Quem é que vivifica os mortos? O Altíssimo. E chama à existência as coisas que não existem. O que é que o Altíssimo faz? Vivifica os mortos. E o que mais? Chama à existência as coisas que não existem. Já acharam, gente? Romanos 4,17. Chama à existência as coisas que não existem. Chama. Ele chama à existência as coisas que não existem. Venha! Nosso Pai chama à existência. Abraão, para ser pai de todos nós, como está escrito, por Pai de muitas nações eu te constituí, ele creu perante aquele que vivifica os mortos, perante aquele que chama à existência as coisas que não existem. Então aprenda aí como é que o nosso Pai faz. Como é que o nosso Pai faz? Chama à existência. Mas ele podia estalar o dedo para as coisas que não existem existirem. Ele bate o pé para as coisas que não existem existirem. Assim, ele dá 4 toques na madeira para as coisas que não existem existirem. Não, ele chama. Pela palavra do seu poder. Hebreus 11:3, pela fé. Então, entendemos que foi o universo formado pela palavra do Altíssimo, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, inexistem. Pela fé a gente entende o quê? Que o universo foi formado pela palavra. Pela palavra. Então, Yahweh, ele falou. O que é a palavra, gente? Falou. Não, mas eu tenho vergonha de falar. Eu estou orando sozinho. Eu vou economizar a garganta, né? Só oração em silêncio, para o diabo não ver, porque se o diabo vir, está com medo do diabo, então faça uma oração. Começa uma oração assim: Pai, eu vou orar aqui e vou falar alto. Só que só quem vai ouvir és tu. Está bloqueado. O espaço espiritual está bloqueado. Demônio algum vai poder ouvir. Pronto. Bloqueou em nome de Yahshua. Acabou-se. Eu vou falar baixinho. Tudo bem. Mas não fique acanhado, você tem que falar, gente. Importante. Chamar à existência as coisas que não existem.
Então a igreja que ama querigma, anunciar o evangelho, ela tem que falar isso. O apóstolo Paulo falava isso. Vai me ser aberta a porta para a pregação do evangelho. Não vai ser fechada a porta na minha cara, vai ser aberta a porta para a pregação do evangelho. Ele queria entrar num lugar difícil, num lugar apertado, lugar onde ameaça de morte, etc. Vai me ser aberta. Igreja, crê comigo aí. Vai ser aberta a porta para a pregação do evangelho. O querigma. Porta aberta significa coração rendido. Ah, mas eu evangelizo, a pessoa não quer ouvir mais não, o evangelho não. É porque a gente até agora, a gente ainda está sendo incrédulo. A gente está achando que depende da gente. Você está no vale de ossos secos. O profeta Ezequiel disse, no final, sabe quem são esses ossos secos, Ezequiel? E Al pergunta a ele. Esses ossos sequíssimos são toda a casa de Israel. Toda a casa. Toda a casa é só a nação que tem sangue hebreu. Os verdadeiros filhos de Abraão não são segundo o sangue não, são segundo a fé. Tem a mesma identidade, o DNA espiritual. Então toda a casa de Israel é casa de milagre. Toda a casa de Israel é casa de milagre. Isso não é ministério da denominação A, B ou C, não. Da placa dos homens, não. Pelo contrário, tem muito charlatão, golpe sendo aplicado, engana as pessoas. Mas você, meu irmão, minha irmã, é casa de milagres. Aleluia. Então, o discipulador, ele fala a palavra da fé acerca dos seus discípulos. O líder fala acerca daqueles que estão perto dele, que ele está sendo líder pelo exemplo, ele está servindo. Líder na Escritura não é posição de destaque, não é cargo, é aquele que serve como exemplo. Amém? Você está liderando, seja lá o que for, você precisa falar sobre isso, a vitória. Os pais falam sobre os seus filhos. Falar o quê? Você pode falar para o seu filho, eu não gerei meu filho para o pecado, para o mal. Creia, gerei meu filho para ser santo, minha filha para ser santa, cheio do Espírito Santo, sabedoria. A igreja fala sobre a sua área de influência, sobre vidas, sobre a cidade de Limoeiro. Nós falamos sobre aquilo que o Pai tem nos confiado. Há um diferencial, gente, na nossa comunhão. Não é porque a gente é melhor que ninguém. Não se trata de comparações, mas se trata de identidade. Você reconhecer que Ele tem feito grandes coisas entre nós. E eu preciso, e você precisa, nós precisamos falar sobre isso. Sobre essa realidade. O teu campo missionário não se resume a Limoeiro, mas também faz parte de Limoeiro. O teu campo missionário é o mundo, igreja. É o mundo. É onde houver vida capaz de ouvir a palavra. Mas esse mundo missionário é um vale de ossos muito numerosos, sequíssimos. Não vai acontecer na força do grito. Não é movimento religioso de adesão de gente. Poderia ser movimento religioso de adesão de gente se enchendo assim um prédio, um galpão, um armazém de gente, para se reunir uma vez na semana. Todo mundo desconectado, sem vida na vida, sem discipulado, sem comunhão, sem amadurecimento, achando que viver para Yalcha é isso. Então, nós estamos falando o quê? Acerca do que Al espera que falemos. Será que você está esperando vir do céu de novo? Não preciso saber o que eu preciso falar. Eu ouvi uma voz do céu. E ao vir de novo, mandar Yalcha de novo, de lado da minha cama, dizer, meu filho, você vai falar isso. Tome nota aí no seu celular, é que você tem uma memória ruim. Né? É que você não consegue decorar o que eu falo. E eu me incluo, gente. Estou falando aqui dessa maneira porque eu quero que a igreja seja despertada. Então, se o Pai está me chamando numa área e vocês estão comigo, então eu estou chamando vocês também. Me perdoe se o arrasto está incomodando um pouquinho, mas não é o objetivo incomodar ninguém, é por amor. É despertar. Veja só, o vale estava cheio de morte, o vale está cheio de morte. E Al ordena que Ezequiel fale o quê? Ficou a dica? Estava cheio de morte, Ezequiel tem que falar sobre vida. Sobre vida. Estava cheio de morte, os ossos sequíssimos. Cheio da morte. Esse vale de morte que a gente está atravessando. O que a gente tem que falar sobre ele? Estou falando de novo o que Al já disse para a gente falar. Eita, a doença é grave demais, olha. Deu granguena, não tem mais jeito não. É diabetes já muito avançado, deu granguena. Isso aí qualquer ímpio, qualquer incrédulo, não precisa nem ser médico, não entender de nada para dizer isso mesmo, né? Foi isso mesmo, foi. Aí você chega lá, faz aquela oração do incrédulo, né? Ó Pai, tu és todo poderoso, né? Tu pode fazer toda coisa. Se tu quiser, tu vai curar, mas também se tu não quiser, prepara, leva para ti. Né? O irmão lá. Não, agora não, peraí. Que oração é essa? Está aqui para crer? Para me ajudar eu passar mais um tempo por aqui? Ou está querendo que eu vá logo? Né? Está querendo enfiar a faca no meu coração de vez? Essa oração do incrédulo, ela é bonita, ela é florida. Eu creio que tu podes todas as coisas. Ó Pai, essa doença, né? Essa granguena está feia, né? A crise está grande. O presidente, a política, os dias são maus, são de trevas, a gente está sabendo disso. O mundo jaz no maligno e o mundo nunca esteve em tão densas trevas como está agora. Mas como é que eu vou entrar no lugar de fé
Como é que o que é a fé, gente? Hebreus 11, versículo 1. O que é a fé? A certeza. No mesmo versículo, a convicção. A fé é a certeza do que não se vê e a convicção do que se espera. Definição do Espírito Santo do que é fé. Mas como é que eu vou entrar nesse lugar de fé para confiar nas promessas do meu Pai e vê-las se cumprirem? Primeiro, se eu não estudo sobre elas, ou seja, eu não tenho propriedade delas. Se eu não medito sobre elas, ou seja, eu não tenho buscado a verdade. Meditar, além de ter um conhecimento teórico, é você mergulhar na verdade, é você amar a verdade, é você amar a verdade de tal maneira que aquilo se torne parte de quem você é. Você se pergunta o tempo todo, eu estou crendo nisso, e o que é que está me impedindo de crer? Então você busca a verdade intimamente, intensamente, a ponto, isso se chama meditar, viu? Você precisa conhecer, estudar, conhecer, meditar. É quando você medita na verdade, agora você começa a confessar. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa acerca da salvação. O que é salvação? Sotéria. O que é salvação? 5 elementos relacionados ao campo semântico da palavra sotéria. Quais são? Libertação, cura, provisão, direção, vida eterna, comunhão com o Pai. Então, com o coração se crê para a justiça do madeiro, a justiça de alça. E com a boca se confessa acerca da libertação, cura, direção, provisão, comunhão eterna com o meu Pai. Mas se o meu coração não chega nesse lugar, eu fico só no banho-maria, tá entendendo? Eu fico ali só na superficialidade. Eu conheço Ial de ouvir falar. Eu não conheço Ial de com ele andar. Eu sou um religioso. É porque o padre disse, é porque fulano sei das quantas disse, não porque Beltrano disse. Você tem que ser um perito, amar a verdade, buscar a verdade e ensinar a verdade. Então, a profecia vem quando a gente está confessando a palavra alinhada com a palavra do Pai. Terceiro e último lugar. Porque é que profetiza esses ossos secos, é uma direção de algo para gerar sinais e maravilhas. Milagres, sinais e maravilhas. Estou tirando a palavra milagre, né? Para gerar sinais e maravilhas. Vamos ler Ezequiel 37, de 7 a 10. Ezequiel 37, de 7 a 10. Então, profetizei segundo me for ordenado. Veja, ele recebeu uma ordem. O que ele fez foi fiel. Ele não profetizou mais ou menos como foi ordenado. Ele não disse palavras que se aproximaram, mas ele disse exatamente o que ele recebeu. Versículo 7. Profetizei segundo me fora ordenado. Amém? 37, versículo 7. E enquanto eu profetizava, o que é que começou a acontecer? Enquanto ele estava profetizando, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Então é quando a igreja começa a profetizar vida, que a vida começa a acontecer. Amém, igreja? Aleluia? Quando você está profetizando, alinhado com o que você recebeu do Pai, com o coração crendo, com a boca confessando, começa a acontecer o sobrenatural. Versículo 8. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, esses ossos sequíssimos se juntaram. E cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então, Ezequiel ele assistiu uma aula de anatomia em 3D, ao vivo, em um modo reverso. Né? Ou seja, ossos secos se juntando, cada parte, cada osso com seu osso. Depois o tendão se estendendo por cima, os tendões se juntando os ossos. Depois a carne se juntando por cima dos tendões, dos ossos, os músculos se juntando. E depois a pele, ele diz, a pele foi revestindo, imagina, a pele revestindo. A pele cobrindo. E depois, eles estavam lá perfeitamente, mas não havia neles o Espírito. Versículo 9. Então, ele me disse, esse ele aí é referente a quem? A Ial, né? Então Ial me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, diz para o Espírito, assim diz Ial o Altíssimo, vem dos 4 ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então veja, o Espírito de vida é o Espírito Santo. Mas aqui está falando que precisava vir o Espírito de cada um que estava ali, naquele vale de ossos secos. Mas ele não diz profetiza aos espíritos. Profetiza aos espíritos. O Espírito ali está no singular. Profetiza ao Espírito. E diz-lhe assim, assim diz Ial o Altíssimo, vem dos 4 ventos, ó Espíritos, não, vem dos 4 ventos, ó Espírito,
e sopra ou assopra sobre esses mortos para que vivam. Aleluia. E quem batiza com o Espírito Santo é Yahshua. O Espírito Santo é o Espírito do nosso Pai. O Espírito de Yahweh. E o Espírito de Yahshua. Mas quem tem autoridade para batizar a igreja com o Espírito Santo, quem batiza a igreja é Yahshua, segundo as Escrituras. Amém? Então, esse batismo com o Espírito Santo, as pessoas confundem às vezes com a plenitude, com o revestimento de poder. O batismo com o Espírito Santo é quando você, pela primeira vez, recebe a presença do Espírito Santo, o selo. A igreja, ela é batizada com o Espírito Santo. Mas existe uma confusão por parte de alguns, e de muitos teólogos também, porque a própria Escritura, ela também usa a palavra batismo no Espírito, ela usa essa expressão, também quando se refere ao revestimento de poder, quando alguém é cheio da unção, da presença do Espírito Santo. Então a Escritura ora fala quando a gente está simplesmente recebendo o Espírito, em outros momentos fala também quando alguém está sendo cheio pela primeira vez. Amém? Mas Yahshua concede o seu Espírito à sua igreja. E você é corpo de quem? Você é corpo de Yahshua. O Espírito de Yahshua, se você é corpo dele, ele habita em você. Ele se uniu ao teu Espírito. O que é profetizar? É falar a palavra de Yahweh. Lembra? A gente pregou aí, tá? Na última sexta-feira, domingo passado também eu mencionei, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, quando Pedro diz, homens santos falaram da parte de Yahweh Altíssimo, ouvidos pelo Espírito de Yahweh. Então você está profetizando quando você está falando a palavra do Altíssimo, da parte do Altíssimo, movido pela unção, pelo Espírito do Altíssimo. São três coisas diferentes, por isso são mencionadas. Se fosse a mesma coisa, só mencionava uma vez. Então, o que é profecia? Eu falar a palavra do meu papai de forma legítima, da parte dele, legitimamente. Ele mandou eu falar a palavra dele, na direção dele. Mas não basta isso, ter a direção dele. Eu preciso estar sendo movido, eu estar cheio de todo o meu ser, por amor. Se eu falar friamente, uma obediência fria, uma obediência incrédula, com o coração se crê. Então, isso envolve o meu ser. A palavra profética é falar a palavra do Pai, da parte do Pai, movido pelo Espírito do Pai, ou seja, não são esses três elementos. Aleluia? Esse é uma técnica importante, por isso que eu estou repetindo, gente. Algumas coisas eu tenho enfatizado e repetido, ok? Então, observe aqui que o profeta foi ordenado profetizar o Espírito. E ele profetizou. Em versículo 10 diz assim, vamos ler? Versículo 10. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então, observa aí uma progressão. Primeiro, ossos se movem, depois surge uma estrutura, depois surgem tendões, certo? Depois houve carne, depois pele, depois o fôlego de vida, e a última estrutura mencionada, um exército. Osso juntando com osso, primeira estrutura. Ok? Depois, tendões. E por aí vai. Por fim, um exército. E raramente trabalha com a igreja de forma instantânea. Como se fosse uma varinha mágica. Normalmente ele utiliza-se de processos. Amém? A gente vê o apóstolo Tiago falando de processos. Ele trabalha de uma forma progressiva. Quem lembra? E por que é que essa nossa série está conectada à anterior? Eu disse a vocês que é uma sequência de várias séries de mensagens. Quais foram os elementos inseparáveis da série até o Mashiach se formar? Os elementos inseparáveis. Querigma é um processo. Lembra? Nosso Pai raramente faz coisas instantâneas. Normalmente ele trabalha com processos. Para o nosso bem, para a nossa edificação, ele trabalha com processos. Primeiro, querigma. Depois, didascalia. Depois, comunhão. Koinonia. Depois, diapaidagogese. Diapaidagogese. Vamos dizer para decorar, que é mais difícil decorar isso. Diapaidagogese. Geze. Diapaidagogese. Ou diapaidagogese. Diapaidagogese. De novo. Diapaidagogese. Então, vocês vão decorando, certo? Que é o que? Diapaidagogese. Edificação. Ok? Olha. Diapaidagogese. Edificação. E depois, aí vem a da koinonia. A koinonia que impulsiona para o diapaidagogese. Querigma, didascalia, o ensino, diapaidagogese. Depois vem, depois da koinonia, aí tem a verá diapaidagogese. E por fim o teleios. Né? Teleios é a perfeição, a estatura do varão perfeito. Aí, teleios. Não é a palavra ali? Deixa eu pegar aqui aqui, ó. Teleios. Isso aqui está tudo em grego, não? Essas letras aqui são em grego. Volta aí para o anterior, para eu apontar aqui o diapaidagogese.
Aqui, ó. Esse aqui é um delta. Essa letra aqui é um delta minúsculo, delta. Não é um D não, mas tem som de D, porque o português foi agreciado. Isso aqui não é um I, não. Essa letrinha aqui é um iota. Isso aqui é um alfa, isso aqui é uma letra pi. Na matemática é usada essa letra aqui, ó, pi. Que tem um som de P. O alfa tem som de A. Então aqui, dia, pai, da, go. Isso aqui tem um som de G, go, G, Z. Dia, pai, da, go, G, Z. Amém? Processo. Voltando aqui, minha gente. Então é um processo. O nosso pai se utiliza de processo. Ezequiel não viu estalar de dedos, passe mágica, osso seco, gente em pé. Ele viu o quê? Processo. Amém? Não está claro no texto? Não houve um processo no texto? Sim ou não? Sim. Por que foi que aprove ao nosso pai mostrar um processo? Lembra que eu comecei dizendo aqui que são princípios, que esse texto não é uma simples narrativa, descritiva de um fato, mas aqui tem princípios. Então, um dos princípios da profecia tem a ver com o processo. Aleluia. O nosso amadurecimento também tem a ver com o processo. E qual foi o objetivo da palavra profética? A gente pode dizer assim, trazer vida àqueles ossos secos. Mas ali não foi o final do processo. O final do processo foi levantar um exército muito numeroso e fortíssimo. São adjetivos que estão no texto. Viu? Esse exército chama-se a igreja. Mas me perdoe a expressão, não estou falando da igreja do Mashiach, mas das denominações. As denominações hoje é uma multidão de gente desconectada, de gente que está vivendo para a carne, para os seus objetivos terrenos, gente que quer um Deus, um demiurgo, um Deus pequeno, para controlar, botar um cabresto nele e dizer faça isso e faça aquilo. De gente que está atrás de apagar suas dores sem tratá-las, que pensa que o dinheiro vai resolver tudo, que vive uma vida prostituída, uma vida de impureza, uma vida de desgraça, achando que é salvo e está agradando o Altíssimo. Amados, o Espírito Santo realiza realmente mudança. Ah, mas salvação é pela graça, eu tenho certeza absoluta. E a salvação é algo tão poderoso que transforma e liberta. Mas a maioria das pessoas não vive libertação. Por que será? Na minha limitação, até onde eu consigo ver, é porque existe muita religiosidade no meio evangelical. A religiosidade no meio evangélico sem realmente vida, sem realmente intimidade com o Criador. Então as pessoas estão vivendo uma superficialidade religiosa, enganando-se e sendo enganadas. Enganando-se e sendo enganadas. Elas chegam a acreditar que salvas estão, mas a obra salvadora de Yahshua é perfeita, ela transforma realmente. Tem muita gente salva, eu creio. Mas tem muito mais pessoas que não estão salvas no meio evangelical em nossos dias. Hoje, muitos lugares possuem membros, muitos lugares têm muitas reuniões, reuniões com aparência de piedade, com muita estrutura, estruturação e organização terrena, mas não possuem um exército. Um exército. Tudo desarticulado, desconectado. É cada um por si. Cada um por si. E a desculpa é porque a vida moderna não permite mais. A desculpa é essa. Os líderes também pensam assim. E o que fazer? Então vamos procurar sugar. Então fica essas religiões, só fica sugando dinheiro, enganando as pessoas, porque as pessoas querem isso mesmo, elas só querem ser enganadas. Ela quer um pastor que seja um super crente, um cara perfeito, não tenha erro nenhum, que não confesse pecado nenhum, que não adoeça nunca, que tem aquele horáriozinho, aquela mensagenzinha que só fala a alma, o coração, a pessoa sai emocionada. Tá bom demais. 10 minutos. Eu conheci um pastor, não vou aqui julgar de forma alguma, viu? Ele já pregava precisamente 10 minutos. Era a mensagem de 10 minutos, mensagem de 10 minutos. Não sou eu que vou julgar. Entretanto, na minha percepção, parece difícil você trazer o ensino da palavra de uma coisa rica e profunda em 10 minutos. Dá para emocionar. Dá para as pessoas saírem talvez maravilhadas emocionalmente. Tá, 10 minutos dá tempo demais de sobra. Talvez 2, 3 minutos já dá para emocionar as pessoas. Eu queria que vocês pensassem, se nós fomos chamados para sobreviver espiritualmente, se nós fomos chamados para nos compararmos com alguns ministérios A, B ou C, se nós fomos chamados somente para sugar a vida, ou se fomos também honrados em marchar em favor dessa vida que nos foi dada. Então aqui existe um exército. Um monte de tijolo, como a gente mencionou semana passada, não constrói uma casa. Eles precisam estar conectados, em ordem, alinhados, debaixo da mão de um construtor. O objetivo do reino não foi, não é e não será apenas assustar pessoas, para elas ficarem vivendo deliberadamente, sem vida. Vivendo sem vida.
zumbis espirituais. O objetivo do reino é formar um exército espiritual. Amém? Vocês estão entendendo isso? Então, qual tem sido o teu vale, meu irmão? Vamos ficar em pé, porque a gente já vai orar? Eu queria perguntar a você, minha irmã, meu irmão, qual tem sido o seu vale ultimamente? Onde estão os seus ossos secos? Talvez alguém possa dizer hoje aqui, tem a ver com o meu casamento, tem a ver com um filho meu, uma promessa, um ministério que ele tem me confiado, tem a ver com um sonho, um desejo que eu tenho tanto, tem a ver com a geração. Hoje Al faz a mesma pergunta que fez a Ezequiel. Ele está fazendo a você. Você crê que é necessário um milagre? Que esses ossos poderão reviver? No começo desse culto, o primeiro texto que a gente leu foi Marcos capítulo 16. Lá diz, esses sinais vão acompanhar os que creem. Mas no versículo 20, o último versículo do capítulo 16, diz assim, e de fato, depois de subir aos céus, os discípulos pregaram a palavra em todos os lugares, cooperando com eles e Alça, e confirmando a palavra de ao Altíssimo através de sinais que os seguiam. Esses sinais vão acompanhar os que creem. E de fato, os sinais seguiram e Alça ia confirmando a palavra de Al através dos sinais. A igreja deve crer. A igreja é uma igreja de milagres. Nós devemos crer em sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. Profetiza a ossos secos. Profetiza a ossos secos é a direção de Ial para gerar sinais e maravilhas. Profetiza a ossos secos. Aleluia por sua vida. Vem estar conosco, participar desse momento, receber oração. Porque a igreja é comunhão, é relacionamento para a gente estimular um ao outro a avançarmos até o Mashiach ser plenamente formado em nós. Vem estar conosco. Um abraço forte. Uma semana abençoadíssima. Coisas novas vão acontecer na tua vida. Venha também testemunhar. Aleluia. Amém.